Mas você acha que a desigualdade que a gente tem hoje ainda é fruto da escravidão? Pô, por que num restaurante de luxo, entre os clientes, se você for aqui em São Paulo, vai ter praticamente só brancos? É fruto de uma realidade histórica, de uma desigualdade, de uma injustiça brutal, violentíssima e que nunca foi devidamente endereçada, né? Devidamente corrigida. É que o pensamento de quando a galera, eu não concordo quando a galera acha que é ocasional, porque faz parecer que as pessoas negras não se esforçaram e que ocasionalmente, por sorte, elas caíram na pobreza. Elas não caíram na pobreza por ocasião. Ah, não. É aquilo que a gente falou. Assim, a desigualdade é um projeto, né? Então você, que é um cara que estuda muito aquele começo do século XX, né? E aí eu concordo assim que o que a gente tem hoje de racismo e de desigualdade racial, digamos assim, no Brasil, é muito mais fruto do período republicano do que do período escravista, inclusive. Mas é que você gosta do Império, né? Não é que eu gosto do Império, não, mas porque essa virada do século foi fundamental para a construção desse imaginário racista que a gente tem hoje. Da eugenia, né? Da eugenia e coisa e tal. Então, assim, de ter projeto para branqueamento da sociedade. Era uma coisa que não tinha porque, assim, quando até mesmo o Nabucco ele escrevia isso, né? O projeto para o fim da escravidão era a morte na senzala. A galera acreditava que todo mundo ia morrendo e o Brasil ia ser só de pessoas brancas e livres ali. Então, quando vem a República e vem a abolição, aí a galera começa a pensar o que a gente vai fazer com tanto preto na sociedade. Esses caras não morreram, né? Eles estão aqui ainda. E agora? A gente precisa discutir o que vai fazer com ele. Aí você começa a ver Raimundo Lina Rodrigues, um monte de gente começar a discutir Oliveira Viana, muita gente começar a discutir o que fazer com o negro. Aí dá o Brasil. E aí até que vem o cara que não sei se você gosta muito, Gilberto Freire, diz, opa, peraí. Essa coisa de um país de várias raças meio que se misturando não é de todo mal, não. Mas sabe que ele não veio? Não é que, tipo assim, o Brasil tava lá no projeto eugenista. Foi o maior centro eugenista da América Latina. Nossa. Renato Kell importava e publicava em jornais. Nossa. Tipo, ele publicou, assim, no lançamento do movimento eugenista, um agradecimento a jornais como o Estado de São Paulo, o Globo, agradecendo por esse apoio. E ele trazia artigos alemães. Eles queriam, ele queria aplicar a eugenia alemã. Nossa. Aí, quando vem a Segunda Guerra Mundial, todo mundo tá vendo os horrores, o Brasil coloca para baixo dos panos, tá ligado? Vamos substituir, vamos fingir que isso não aconteceu, vamos trazer alguém que fala que mestiçagem é legal. Aí surge o Gilberto Freire como o intelectual da época, né, cara? Sei. Não, isso explica ele ser alçado a essa condição que ele virou, né? Da grande voz, que mascara muita injustiça, inclusive. Aquele discurso pode ser usado para isso. Mas a vida dele, a coisa dele é uma coisa pessoal dele também, né? Do que ele estudou, do que ele... Talvez ele tenha conseguido todo esse destaque pela necessidade política do momento. Só que ele é amado e odiado, tanto pela esquerda quanto pela direita. Porque tem cara da esquerda, você fala do Gilberto Freire, são mal, os caras... Né? Hoje em dia é mais odiado do que amado, né? Mas ele teve seu valor. Ele tem seu fã dos dois espectros, assim, cara. Mas você sabe que eu era dos que estava totalmente do lado dele, assim, gostava muito e tinha uma visão muito crítica dos discursos dos movimentos negros e tudo, até que eu fui ler o genocídio do negro brasileiro. Abdias do Nascimento. Do Abdias do Nascimento. E daí eu entendi um pouco também, né? Imagina um país com as desigualdades do Brasil, que é o contexto que ele escreveu, né? Cara, que é óbvio que tem uma enorme desigualdade racial, é óbvio que tem racismo, e o país vai num fórum internacional para discutir relações raciais, dá o discurso oficial brasileiro da época, acho que era anos 70, né? De que não, aqui superamos o racismo, aqui não existe nada disso. Imagina um cara, vocês vão poder falar muito mais do que eu sobre isso, mas um cara que vive a realidade do racismo, ouvir um discurso desse e falar, peraí, gente, não é possível estar ouvindo um discurso desse, alguma reação tem que ter. Então a reação é exatamente essa, né? É o que a gente sempre fala, a questão dos extremos, né? Então, é óbvio que tinha um monte de problema. E, aliás, você não encontra em nenhum, você sabe disso, você não encontra lá em Casa Grande Senzala nenhum tipo de passação de pano para o problema, né? Eu acho que a ideia que se criou em cima daquilo é que é o problema, né? Eu acho que ele é só insensível, não é que ele passa um pano. Não sei se ele é insensível ali, porque assim, ele não está preocupado. Digamos que a escravidão não aparece com toda a carga pesada que ela teve. Ele fala assim, olha, os caras... Ele fala assim, não, porque eles amarravam um escravo num bote
E aí, cada 2 botes, os botes iam de um lado pro outro, assim, esquartejavam o escravo. Tá lá no Casagrande Senzala, né? Tem um monte de coisa escabrosa que ele conta lá. É que, assim, a metodologia que se consagrou no frase Brasil... dele que é foda, que quando ele vai falar dos estupros, eu acho que ele usa palavras que parece que ele romantiza essa parada. Ou não sei se ele foi tentar ser poético, mas eu acho que a grande questão é que ele é um pouco insensível, e uma das coisas que mostra que ele é insensível é que ele estava lutando, se eu não me engano, ele fez algumas palestras ou artigos contra a descolonização de países africanos, falando naquele pensamento de que os portugueses... Era o Estado Novo português, e os ele europeus virou eram mais intelectual. intelectuais que os africanos. Eu mas vi esse isso livro, não esse livro é necessariamente- interessante, é os discursos dele passeando pelo Império Português, louvando. E eu até acho que pode ter uma coisa ou outra interessante no Império Português, mas aquilo era mantido na base da violência mais nua e crua que você possa imaginar, assim. Então não... Mas assim, é aquele negócio, né? Então, assim, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, pô. O Du Bois foi lá dar mão pro Mao Tse Tung. Então, quer dizer, não, claro. assim, todo mundo tem esse Sim, tipo sim, de... sim. O Stephen Jay Gould, daquele livro A Falsa Medida do Homem, fala que todo mundo, antes do século XX, todo mundo era impactado por uma visão racial. Inclusive pessoas negras, porque acreditavam que a gente era diferente e todo mundo reproduzia isso em uma mínima questão, cara. porque é o discurso da ciência, né? É o que a gente sempre fala. Então, quer dizer, quando aparece, não, porque a ciência agora descobriu que o homem é diferente, não sei o quê, um monte de gente vai na onda, né? O William de Bois estava lá no Congresso Internacional das Raças, 1911, né, cara? Entendeu? Então é um negócio que perpassava todo mundo, assim. Então, é difícil você pegar o Freire e falar assim, porque esse aí defendia, não sei o que, e quando tava todo mundo mais ou menos acho que no mesmo barco. Tem que né? entender o mérito dele também, de dizer, opa, peraí, gente, essa coisa de um país miscigenado não é a vergonha e a degeneração do país, pelo contrário. Porque o pessoal se engana, né? O Freire era o conservador contra quem queria a real igualdade. Não, o Freire era quem estava se contrapondo a um discurso abertamente racista, eugenista, de dizer, vamos branquear o Brasil porque só vai ser bom se for branco. aquele negócio E isso é dele importante dizer, não existia a defesa de igualdade biológica no século passado. Não existia, tipo, a galera queria... que não tivesse os horrores da escravidão, que o negro não tivesse sofrendo por falta de emprego, mas não existia uma pessoa que dizia nós somos a mesma raça. Não existia isso naquela época. Então eu entendo isso. Eu acho que o problema não é o Freire escrever aquela obra, mas como o Brasil queria vender para fora É verdade. uma propaganda de que estava tudo resolvido aqui, verdade. né, mano? Aliás, caramba, pô, quando você lê, eu senti um baita de um orgulho quando você lê lá no Casagrande Senzala, ele falando assim, ó, em muitos aspectos os africanos eram mais evoluídos do que os portugueses, pô. Pô, quem é que tem coragem de falar um negócio desse na década de 30, né? Pois é. Então, quer dizer, pô, tem muito mérito, tem muito. Por isso que eu falo pra todo mundo, quando as pessoas me perguntam e tal, eu falo, todo mundo tem que ler Casagrande Senzala, assim. Mesmo que você para criticar, você tem que ler. Tem que ler, cara, porque assim, você vai ler uma obra escrita lindamente, porque o Freire era um estilista maravilhoso, se escrevia muito bem, e você vai ler alguém trazendo esse aspecto, né, da miscigenação, como a maior glória da formação do Brasil e tal, e você vai encontrar as contradições ali, né? E aí você sopesa, né? Agora você não precisa... Quantos e quantos anos, cara, eu não fiquei com o Casagrande Senzala na minha casa guardado lá, sem ler. Eu comprei o livro de curiosidade e eu não tive coragem de ler, década de 90 isso aí. De tanto que eu ouvia falar mal. Eu andava no meio de pessoas de movimentos negros e tal. Os caras desciam a lenha. Eu tinha o livro, comprei meio de supetão, porque comprava livro de qualquer coisa, e botei o livro lá e eu fui ter coragem de ler, sei lá, 30 anos depois. Eu acho uma coisa eu muito acho louca que isso a aí, treta né? a treta que eu tenho com algumas pessoas, influenciadores da direita, e que eu teria com alguém da esquerda que cita o Freire, não é nem sobre o Freire, é que ele é uma visão de mundo de 1930. Exato. Pô, a gente tá há quanto tempo? A gente tá em 2021, então como que a gente vai querer dizer que a nossa sociedade hoje é exatamente igual a 1930? Eu acho que a gente precisa de novos paradigmas. Aí, o Abdias, eu gosto dele porque ele escreve já em 1960, 1970. Então, eu acho que tem que ter outras Ele pessoas... já é uma reação, né? Sim, a já é esse uma reação, ideário sim. que, a partir do Freire, se criou, né? Exatamente. E eu acho que nem ele se confronta exatamente ou diretamente com o Freire, mas ele já está pensando de uma outra perspectiva. Ele está pensando de 1960. Eu acho que a gente precisa de novos pensadores em novos tempos, e não ficar, o Brasil não é racista porque Gilberto Freire escreveu em 1930 que não é, tá ligado? Ou o que eu ouvi hoje, isso veio hoje do meu colega de bancada, falando do racismo no Brasil e tudo, a gente estava discutindo até o filme do Marighella. Ele, mas o Pelé não foi o rei do futebol? Que não tem nem resposta para isso.